tarde. Então, dando continuidade à nossa segunda semana dos cuidados paliativos do Hospital Universitário da USP, Comunidades Compassivas, Juntos para Cuidados Paliativos. Eu tenho a honra de apresentar o Dr. Gerson Salvador. Ele é médico da Divisão de Clínica Médica aqui do HU-USP, infectologista do INREA, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP, professor colaborador de Semiologia da Faculdade de Medicina USP, autor do livro O Pior Médico do Mundo e do blog Linha de Frente, com narrativas sobre o ambiente médico durante a pandemia. Consultor de projetos audiovisuais, como o filme Depois do Universo, na Netflix, as séries Nhaque, GNT, Mundo Mistério, Netflix, Santo Maldito, Star+, e Unidade Básica Universal. Então, nós teremos agora a atividade do Cine Reflexão para discutir sobre o filme Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Então, bem-vindo, Gerson. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Em nome da Tati, que me apresentou, da Carla, minha chefe, né, eu quero cumprimentar todas as pessoas do nosso núcleo de cuidados paliativos e toda a comissão organizadora dessa semana de cuidados paliativos. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês, porque neste lugar se encontram minhas duas grandes paixões, que são as histórias e a medicina, né? E sou um apaixonado por cuidados paliativos também, tento aprender com meus colegas que sabem mais do que eu. A doutora Carla aqui nos liderando na divisão de clínica, mas a gente tenta aprender. Eu trouxe o filme Peixe Grande, que não é um filme propriamente sobre cuidados paliativos, não é o grande tema, né, mas perpassa. Esse livro ele fala principalmente sobre reencontro, fala sobre reconciliação, e fala como as nossas histórias elas podem dar sentido para o conjunto das nossas vidas. Tá? Então, o autor dessa história, o Daniel Wallace, ele escreveu o romance, e ele fala que ele tinha muitos conflitos com o pai dele. E quando o pai dele morreu, e pouco tempo depois ele foi pai. Então, ele falou que o conflito dele com o pai dele gerou o tema do livro. E o filho dele, que só permitia ele escrever o livro enquanto ele cochilava, ele ditou a estrutura. Então ele fala que o conflito com o pai dele deu o tema e o conflito com o filho ali, pequenininho ali, acabou delimitando a estrutura. Ele fala que a estrutura do livro foi conforme o filho dele deixou ele escrever. E eu me identifico muito com isso também, né? Porque 3 filhinhos pequenos também a gente vai preparando, né? Doutora Carla aqui, ó. A doutora Carla subiu para amamentar, retornou aqui, a gente vai construindo as nossas histórias, né, a nossa estrutura dentro dessas possibilidades, né? Então, vamos lá. Big Fish, grande peixe. Quem aqui lembra da sua infância de um grande contador de história? Quem tem uma lembrança de alguém que, eventualmente, as pessoas falavam, ele é um mentiroso, ele é fantasioso e tal, e contava histórias que lembravam de outros momentos, de outros tempos, traziam as tradições familiares aqui. Eu tenho mais de um, né? Eu tenho mais de um peixe grande na minha vida, né? Então, sertanejo, né? No sertanejo é muito forte, essa narrativa oral, mas acho que nas outras regiões do Brasil como um todo, né? A gente está falando aqui de uma história que surgiu no Alabama. E esse peixe grande não é muito diferente lá porque as nossas histórias lá normalmente são mais secas, né? Tem um jumento, tem a onça, tem outros elementos, não tem tanta água lá na caatinga. Mas os elementos são parecidos com coisas que nos pertencem, tá? Então a primeira pergunta que eu fiz e ninguém se manifestou é: quem lembra de algum grande contador de história assim que marcou a sua infância, a sua juventude? Eu lembro. Vocês lembram também? Uma outra pergunta que eu vou fazer, e aí talvez eu me atreva a fazer algumas perguntas,
Quem aqui conheceu histórias de reconciliação durante o processo de final de vida? De reconciliações que aconteceram ali quando pareciam que não eram mais possíveis, mas feito um diagnóstico, uma perspectiva de finitude, as reconciliações acabaram acontecendo, né? Então, vamos falar sobre isso. A gente não vai poder apresentar o filme aqui por questões de direitos autorais, mas eu trouxe aqui algumas imagens para fazer um resumo da história para quem não pôde assisti-la. Vamos lá. Então, a primeira frase do filme é: há peixes que não podem ser pescados. Dentro de um rio, no Alabama, numa cidade bem pequenininha chamada Ashton. E aqui tem um pai contando a história para um filho, né? Essa criança que está lá é o William Bloom. E quem está contando a história para ele é o Edward Bloom, que é o nosso peixe grande. Ele está contando para essa criança a história de quando ele pegou um peixe que era impossível de ser pescado, considerado por muitas gerações de pescadores, que tentaram todos os tipos de isca e jamais conseguiram. E ele com a maior atenção ali, né? Aqui ele está maiorzinho, ali está no acampamento com seus amigos, e ele continua contando, né, como todas as outras pessoas tentaram e não conseguiram. Olha aqui os amigos dele prestando atenção, e o William já está ali. Nossa, essa história de novo. O William está se preparando para o casamento, o pai dele está lá no segundo plano ali. Com a mesma rapidez levou a isca e levou a linha, da quase impossibilidade, né, como ele conseguiu desafiar. E por fim, como ele conseguiu pescar o peixe usando como isca a sua aliança de ouro. Ele fala que havia uma lenda que o peixe era o fantasma de um ladrão que morreu afogado no rio, e por isso ele só pegaria o ouro. Mas no final, e no casamento do filho, ele fala que o anel de ouro, na verdade, era uma aliança, e que ele descobriu que era uma fêmea, não era um macho que estava lá. E que, para conquistar, ele precisaria entregar uma aliança definitiva, uma aliança duradoura, representada naquele anel de ouro, dos recortes dele. O William ficou feliz. No dia do casamento dele, o pai dele lá no primeiro plano, e o William nem aparece, né? Cadê o William aí? O William está aqui sendo consolado pela mãe, e o pai dele lá em primeiro plano durante toda a vida, contando as histórias em destaque. E aí ele chama o pai para conversa. O universo não gira em torno de Edward Bloom. O William é jornalista e ele aprecia os fatos. E ele, com o passar do tempo, foi tendo um desconforto, um desprezo pelas histórias que o pai contava, que ele considerava obras de ficção. E ele se sente traído pelo pai porque ele acreditou nessas histórias em determinado momento. Então o William casa com a mulher francesa e ele vai embora. Então ele casa com a mulher francesa e ele vai embora para Paris. Vamos ver o primeiro vídeo com 6 minutos e 20 aqui. São só pequenos excertos, né? Retoma sua aliança e devolve o peixe ao rio. Lá ao fundo do William está a Torre Eiffel. Ele mudou para Paris e ele trabalha como jornalista numa agência internacional. E ele não falou com seu pai por 3 anos desde aquela discussão, até que chega essa ligação. Perguntam se tem gravidade no que estão falando para ele, e ele fala de relance como recorte, né? Até então não tem informações sobre a saúde do Edward, mas ele fala que a situação é mais grave do que supunham, vão suspender a químio. Então, com uma cena, a gente entende que foi suspenso um tratamento, né? Não sabemos se tinha proposta curativa ou não nesse momento, mas sabemos que não tem mais horizonte de quimioterapia e sabemos de maneira indireta que Edward Bloom tem um câncer. E aí, William retorna com sua esposa Josephine, ele retorna para o Alabama. Então ele sai de Paris, né? Uma cidade cosmopolita, onde ele está dentro de um espaço super objetivo, e vai lá para o seu Alabama, o seu sertão possível, né?
E o que ele pergunta, ele é super objetivo, né? Ele encontra a mãe e ele quer saber quanto tempo lhe resta. E a mãe fala, não falamos nisso. Então ele quer uma resposta objetiva e a mãe dele, que ali está, que é a Sandra, ela fala, não falamos. Não está na ordem do dia, não está no centro dos nossos interesses o tempo que resta. E aí, vamos para o vídeo 2, 15:6, por favor. Você está vendo? O William, ele tenta o tempo todo se afastar do Edward, né? Ele é objetivo. Você quer água, como seu alimento, o pai dele quer história. E aí ele tenta se afastar e o Edward olha para ele e fala, nós somos 2 contadores de histórias. Você é igual a mim, certo? Então, isso aqui vale um ponto de destaque, né? Então, o William voltando, né? Um cara objetivo, essa objetividade o fez afastar do pai, ele volta por conta da doença, e o pai, de quem ele quer se afastar, fala, nós somos iguais, nós somos 2 contadores de história. Destaque. Pode passar. É isso, é objetividade, né? É o alimento, é a água, as preocupações dele, né? E o Edward está interessado nas histórias. Então, o John August, como roteirista, né? E o Wallace, como o autor do livro, eles fizeram uma coisa que normalmente não se faz quando a gente conta um filme, né? Normalmente a gente pega uma fatia de tempo e acaba contando. Eles falam, não contem histórias que vão do berço até a cova, porque elas não dão certo. Tá? De novo, os manuais às vezes erram, né? Aqui está mostrando o Edward Bloom na cena. E aqui tem um point, tem? É esse aqui? Do meio. Do meio? Esse aqui é o Edward Bloom. Ele está nascendo, o médico está tentando retirar e ele escorregou da mão do médico. E saiu que nem um peixe escorregadio deslizando pelo piso do hospital. Ele foi pego do outro lado do corredor. Quem viu o filme é uma cena bem bonitinha, né? Foi assim que ele nasceu. Esta cena aqui, o Edward, está um pouquinho escuro, mas o Edward está aqui encontrando aquela bruxa que ele foi junto com seus amigos e desafiou. E era no olho dela que quem conseguisse encarar veria como morreu. Ela mostra o olho para o Edward e para os outros meninos, eles veem como eles vão morrer. O que o Edward fala na hora que ela provoca? Você quer mesmo saber como você vai morrer? Ele fala, pode ser assustador, mas também pode ser libertador. Quantas coisas eu posso fazer pela vida se eu souber que eu não vou ter risco de morrer? Então ele topa e ele observa. E ao observar, ele fica surpreso. Ele faz uma carinha assim, né? Eu acho que a cara que ele fala faz aqui, dá para aproveitar muita coisa, né? Próximo evento que chama a atenção é que o Edward, ele passou por um período que ele estava crescendo muito rápido. E aí ele foi confinado num quarto em que ele ficava preso na cama durante muito tempo. Foram 3 anos, com o objetivo de impedir esse crescimento muito rápido. E lá, o contato dele com o mundo através de uma enciclopédia. E ele lê eu diria que é um pequeno artigo, né, sobre o peixinho dourado, que ele fala que o peixinho dourado ele cresce conforme o ambiente que está em volta. Então, se ele estiver num ambiente amplo, ele vai crescer bastante. Se ele estiver num ambiente muito limitado, ele não vai conseguir crescer. E o Edward, ele faz a analogia do confinamento, ele já falou do leito, já falou da casa, mas ele não quer se sentir confinado, nem na casa dele, nem naquela cidade do interior que ele acha que é pequena para um homem das ambições dele, né? Edward cresce, ele se torna um cara, né? Ele é um cara valente. Ele é o cara que entra no fogo para retirar pessoas no incêndio, né? Um líder esportista. Né? E até que na cidade aparece um gigante. Ninguém na cidade se atreveu a encarar o gigante. Eles querem fazer um conjunto de caça para matar o gigante que está aterrorizando a cidade. Mas o Edward, peito de aço, fala, deixa comigo, deixa que eu levo lá o gigante. Ele chega e oferece a mão para o gigante comer. Mas o gigante não quer comer a mão dele, ele só quer companhia. Ele se sente solitário por ser considerado um monstro, né, e as pessoas não interagirem com ele. Então, o Edward o convence a partir com ele. Vamos juntos. Essa cidade é muito pequena para homens do nosso tamanho. Para você e para mim.
Ele não quer ser um peixe confinado no aquário. E aqui, ele consegue levar o gigante, ele se afasta na estrada, ele vai pela estrada da floresta, né? Você já conhece um conto que fala disso, enquanto o gigante segue pela estrada tradicional. E nessa estrada, ele conhece uma cidade perdida, chamada Spectra. E lá ele conhece o único habitante de Ashton que saiu de lá e desapareceu da cidade. Ele achava que o cara estava em Paris, mas ele estava nessa cidadezinha chamada Spectra. E ele tem 12 anos que está tentando trabalhar num poema, né, que ele considera uma obra-prima, mas alguma coisa, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Eu gosto de Spectra, que é essa cidade, né, qualquer coisa assim. E essa senhorita aqui, a Jenny, né? A Jenny, ela tem 8 anos. Ela tem uma atitude ali, talvez de um amor platônico por ele, mas ela fala, você tem 18 anos, eu tenho 8, mas quando eu tiver 18, você vai ter 28, quem sabe, né? E aí ele, delicadamente, né, ele tenta, né, manter uma certa distância, né? Quando ele pede para ir embora, ele fala que não dá para ele ficar nessa cidade, ele não gosta de confinamento, não gosta de paz, né? Daqui tá, ele é um cara de pouca esquiva de dano e muita busca por novidade. E ele vai embora, a Jenny pede para ele prometer que um dia ele volta, ele promete que volta, mas ele não se compromete com quando voltará. Ele circula, né, ele vai junto com o seu amigo gigante para o circo. Quem assistiu tem uma surra. Primeiro, o cara que apresenta o circo é apenas o Danny DeVito, né? Todo performático lá. E ele tem muito orgulho de um gigante que ele tem lá chamado Colossus. Quando o Edward chega junto com o Carl, que é o gigante, o Colosso se envergonha e sai do circo, que o Carl é mais do que o dobro do tamanho do gigante. E o Carl encontra o destino dele, agora ele vai ser uma estrela do circo, e o Edward também encontra, porque ele vê a Sandra, que é o amor da vida dele. É uma cena muito bonita, que a gente chama uma cena lírica, né? A história, o tempo para, e ele vai devagarinho ali se aproximando dela, ele se apaixona perdidamente por ela, mas ele não sabe quem é essa pessoa e ela simplesmente desaparece. Eles fazem um contrato com o dono do circo, o Danny DeVito, né? Eu não sei o nome desse ator que está do lado, mas ele sempre aparece nos filmes do Burton, né? Do Oompa Loompa, né? Da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Ele assina o Carl assina um contrato para se tornar uma estrela do circo, né? Ele não sabe o que é servidão voluntária. Ele até pergunta, você sabe o que é servidão voluntária? Não. Então assina aqui, por favor. E o Edward, ele também faz um pacto de servidão. Ele vai trabalhar de graça no circo. Tudo que ele quer como pagamento é que o dono do circo fale para ele como ele vai encontrar a Sandra, que é o amor da vida dele. Quando ele completa 1 mês de trabalho, ele fala a primeira dica. As flores favoritas dela são narcisos. Depois de 1 mês, esse foi o pagamento. E ele ficou profundamente feliz com o pagamento que ele recebeu. Depois de 3 anos, ele tem uma confusão aqui com o patrão dele, que é um lobisomem, né? Ele se transforma num lobo, ali eles têm uma altercação, e o patrão dele dá a última dica. Ele fala o nome dela e fala a universidade que ela vai começar a estudar. E o Edward vai atrás da Sandra Templeton, que está noiva, com casamento marcado, com um humano que o Don, que tinha inveja do Edward porque ele se destacava em tudo, era um cara que sempre teve bronca dele. E agora ele está pronto para casar com a Sandra, e ela fala que está noiva. Sinto muito por ter incomodado, mas ele entrega os narcisos. Mas ele não fica na dele não, ele bota transparência na aula dela na universidade. Declarações de amor discretas, né? E vocês lembram qual foi a primeira dica que ele recebeu? As flores favoritas dela são narcisos. Ele plantou um campo de narcisos na frente da casa dela. E aí, olha o sorrisinho dela. Jogou o cabelo do lado, né? Sim, expressão não verbal. Alguém não gostou. Ele tá tomando um pau, né? A cara dele, como é que tá? E olha o sorriso dele, a alegria desse homem, né? Porque ela está entregando a aliança para o Dan, fala que não vai casar com ele e prefere o estranho a esse homem que é violento, né? Então,
Um com todo o seu sorriso. Opa, acho que eu... Então, o Edward conta essa história não para o filho. O filho já não dá mais ouvidas, mas a Josephine o escuta. Ela se encanta com a história de amor entre o Edward e a Sandra. E ela fala para o filho, por que você nunca me contou essas histórias? Ele fala, meu pai só conta mentiras, ele não fala a verdade. E ela faz essa pergunta aqui, que vai nos marcar também, e que eu quero que todos nós levemos daqui. O que é verdade? O que é verdade das nossas histórias que a gente conta, que a gente reproduz, né? O que é a verdade? Vamos deixar essa pergunta em destaque. E aí, a gente entra nas histórias extraordinárias depois que o Edward casa. Ele é convocado para a guerra, ele vai para o Vietnã, ele viu no olho que ele não morre jovem, né? Então ele se candidata a entrar dentro do QG, né, dos vietnamitas, entra lá, pega lá um documento que é determinado para ele, e ele consegue fugir escondido com as gêmeas siamesas, que querem ir para os Estados Unidos serem artistas. Ele é dado como morto porque ele desaparece do exército. A Sandra recebe a carta falando da sua morte. Mas um belo dia, ele aparece de volta. Agora vamos para mais um videozinho. Essa conversa com o Edward, que fala que se ele não consegue enxergar, o problema é dele e não do Edward, tá? Ele dá uma mexida, né, com ele e ele vê o peixe grande na piscina de casa. E ele começa a pensar, será que é verdade o que meu pai contou? Será que ele tinha uma vida paralela? Uma outra família, vivia em outro lugar? E ele passa a mexer nas coisas do pai dele, que estão guardadas na garagem. E lá, ele vê um documento, né, uma escritura, que tá de uma casa, que está no nome de Edward Bloom, junto com uma mulher chamada Jennifer Hills, que ele não conhece. Então, ele tem o endereço da mulher, daquela casa, né? E ele vai até a casa e encontra com a Jennifer. A Jennifer sabe que ele é o William. E ele tem certeza que a Jennifer e o pai dele tinham uma outra família, né? Um outro relacionamento. E a Jennifer não responde a pergunta dele, se eles tinham ou não tinham um caso, se eles tinham ou não tinham um relacionamento, mas ela conta histórias sobre o pai dele, aprofundando, né, e vindo de um outro narrador. É um outro ponto de vista que chega agora. Então, ela vai falar de como o pai dela resgatou a cidade de Spectra, que estava numa crise e estava sendo colocada em leilão, né, e como é que ele conseguindo recursos para poder fazer a compra de toda essa cidade. Edward está no Texas, ele se tornou um grande vendedor ambulante, né? Ele fala que é uma pessoa muito sociável, ele se dá bem com todo mundo. Quando ele está chegando num banco, ele encontra com o Norton, eu estou esquecendo o sobrenome dele, que é o poeta de Ashton que vivia em Spectra. E ele fala, tudo bem, quanto tempo, como é que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Aí o Norton fala, eu estou roubando esse lugar. Tira uma arma, bota para cima e o nosso Edward, sem querer, acaba envolvido no assalto, porque ele é colocado para acompanhar a gerente do banco para chegar até o cofre e fazer uma limpa. Só que chega no cofre, não tem nada. E aí eles vão juntos, né? E o Edward fala que os bancos estão indo mal, por conta da estrutura de financiamento imobiliário lá nos Estados Unidos, que ele deveria investir em Wall Street, que era em Wall Street que estava o dinheiro. E o Norton se torna um grande investidor. Quando ele ganha dinheiro, ele manda um cheque de $10 mil, com que o Edward Bloom começa a fazer a riqueza dele, compra essa casa bonita aqui, que é a casa que eles moram até agora. Sandra lá em cima, o William ali. Então o William ele começa a se perceber entrando na história. O pai dele sempre falou sobre um carro que ele tinha que ficou em cima de uma árvore, né? E a Jennifer, ela conta sobre quando o Edward passou na casa dela, né? Ele estava na iniciativa de comprar todas as casas de Spectra, né, para reformá-las e manter a cidade como benemérito.
E tem uma grande chuva, o carro fica submerso, ele vê uma sereia passando lá, quando a água baixa, o carro está em cima de uma árvore. Após essa cena, ele sai andando e ele encontra esta casa toda tortinha. Quem viu a Fantástica Fábrica de Chocolate? Tinha uma casa bem parecida do Tim Burton também, né? Que é a casa da Jennifer. E o Edward, ele insiste em comprar, ela não quer fazer negócio, fala que ele chegou muito tarde. E o Edward reconhece na senhora Jennifer, né, que já é viúva e tal, a menina Jenny, para quem ele prometeu voltar. E ele conserta a casa dela do jeito que ia estar. Ó, o Carl lá ajudando a montar a casa. E no momento em que o Edward fala, mas aí, vocês tinham ou não tinham um caso, vocês tinham ou não um relacionamento, ele fala, ela fala que ele só gostava da sua mãe e de você. Que ela sempre o amou, mas ele nunca retribuiria, que ele não poderia fazer isso. E aí ela fala, ela usa um termo que eu era make-believe, eu era faz de conta, e vocês eram a realidade. Então, a fantasia que o Will criou, que o pai dele tinha uma vida paralela, ele até tinha, mas era dedicado às histórias que ele tinha criado. Ele vivia num patamar da sua vida real, concreta, de comerciante, e vivia num mundo paralelo do qual ele nunca saiu dessa cidade com essas pessoas com que ele se relacionava. Antes daquela observação do peixe, talvez o William não conseguisse estar nesse lugar, conversar com essa pessoa. Ele está fazendo um processo de transição e ele vai conseguindo compreender melhor essa pessoa que ele nunca compreendeu. O William, ele volta porque ele quer conversar com o pai dele. Ele quer falar que ele acredita no pai dele. Mas quando ele chega, o pai dele não está em casa. O pai dele foi para o hospital. Ele teve um acidente vascular encefálico. Então, entendemos que ele já era um paciente com câncer avançado, no contexto de cuidados paliativos já, e aí ele tem um AVC e ele fica inconsciente. A postura de Sandra, ali, acariciando a sua mão, né, ela sempre tem essa postura, né, muito parecida, desde aquele primeiro momento ali em que eles estão nos campos de Narcisos. Né? E aí o médico chega e pergunta para ele se ele sabe a história do dia do nascimento dele. E o Will fala, eu sei, foi o dia que meu pai pegou o grande peixe. E o médico fala, não é nada disso. Seu pai estava vendendo coisas muito longe, o seu nascimento não estava previsto só por uma semana depois, então ele não estava aqui por conta disso, ele não conseguiu chegar a tempo. E o médico fala que se eu pudesse escolher uma versão, eu escolheria a fantasiosa talvez também, é mais bonita, né? Mas a verdade é esta aqui. O médico aqui trazendo, né, sendo uma figura talvez de uma racionalidade estrita, né? Clivando o espaço entre o que seria a fantasia e o que seria a realidade. Aqui só para alguns destaques. A linha reta, enquanto ele conversa, e ele assume o lugar da canoa no meio do rio. Agora ele é o contador das histórias extraordinárias. É ele que vai levar a memória do extraordinário para gerações que vêm a seguir. O anel, o compromisso para sempre, aquele que talvez consiga selar, né, uma união praticamente impossível. E se não é verdade, o que é verdade? O que é verdade? E o Tim Burton botou no começo, mas eu achei que não fazia sentido eu botar lá, por isso eu botei no final. Porque é impossível separar os fatos da ficção, o homem e o mito. Cada um de nós é o resultado das histórias que a gente traz. E que a gente trouxe de outras gerações, dos grupos sociais em que a gente pertence, dos lugares em que a gente veio. Né? Milton Santos falava que o território não é só um lugar físico, né? São um conjunto de relações que ali se estabelecem. É impossível separar o ser humano das suas histórias. Só para contar uma história pessoal, eu sou cheio de peixes grandes, né, na minha vida.
Há um pouco mais de uma semana, meu avô estava internado num hospital universitário na Bahia. Moramos no interior da Bahia e tal. E para investigar um quadro de anemia, perda de peso, piora da função renal e tal. Ele ficou em delírio, foi passado uma sonda vesical de demora, ele ficou agitado, arrancou a sonda, né, ficou contido fisicamente, ficou contido quimicamente também. E aí eu combinei com o médico lá que desse alta, que não prosseguisse com investigações extensivas, né, porque já tem quase 90 anos, já uma situação de fragilidade, dependendo de cuidados, e ele quis voltar lá para Caatinga, né, para o rio dele. Big Fish, né? O apelido do meu avô é Pombo, passarinho. E quando chegou em casa, ficou consciente, orientado, pediu para comer. Está em paz. Está feliz lá, tranquilo, contando história de novo. É só mais uma de muitas histórias de como as nossas narrativas importam, né? E o que é nosso, o que nos pertence, né? O nosso lugar no mundo, né? E eu acho que nós, não nas nossas relações pessoais, mas também como profissionais de saúde, a gente tem que conseguir chegar o mais próximo possível das histórias extraordinárias que cada uma das pessoas que cruzam o nosso caminho tem, certamente. Tá bom? Muito obrigado a todas e todos. Quero agradecer o Gerson e abrir aqui para um bate-papo, para perguntas, para que possamos compartilhar um pouco das nossas histórias. É interessante esse filme, que eu já vi ele quando eu fiz o meu aprimoramento profissional no IANSP. E você trouxe uma outra abordagem. Lá a abordagem foi no Cine Geronto, para mostrar para os profissionais que estavam fazendo aprimoramento profissional do processo do envelhecimento, da importância de valorização do idoso, né? E hoje você trouxe ele numa outra perspectiva, né? Dos cuidados paliativos. Então, assim, você vê, é um filme rico, né? Que, de certa forma, conta esse processo do envelhecimento, da importância da gente saber ouvir o idoso e do papel importante que ele tem na sociedade, e também traz esse aspecto do adoecimento, né? Então, assim, parabéns, foi excelente. Obrigado. Mais alguma pergunta, comentário? Acho que a gente está emocionado, né? Posso fazer uma provocação? Pessoal, pode contar, perguntas são bem-vindas, mas contam alguma historinha que vocês lembrarem aí, compartilhem, né? Acho que é uma hora que a gente pode... Eu contei uma das minhas, né? Tem outras, mas eu não vou falar mais não, que eu já falei muito. É interessante isso que você comentou também, né? Dessa perspectiva, né? Eu acredito profundamente, a gente já conversou bastante, né, Gerson, nesse poder do cinema para mobilizar as emoções, né, pensando na temática dos cuidados paliativos, como isso pode ser para toda a sociedade, né, uma abertura para que a gente possa falar sobre isso. E diferentes perspectivas do mesmo filme, né? A minha mãe gostava muito de cinema, assim, ela de diversas artes. E é muito interessante agora quando eu vejo algum filme que eu assisti junto com ela e lembrando das nossas discussões, né? Como isso fica eterno, né? Como isso permanece e perpetua mesmo essas histórias, né? E mobiliza. Eu já tinha assistido também esse filme outras vezes e é sempre um outro olhar, né? Sempre uma forma aí de mobilizar as emoções. Alguém tinha pedido o microfone? Aqui. Oi, eu sou Mariana. Primeiro, eu queria comentar que eu fui naquela exposição do Tim Burton que ele fez, e aí eu fiquei pensando, né, em como ele, desde garoto, tinha esse mundo paralelo e desenhava os monstros, mas numa perspectiva de não do monstro aterrorizante, mas de figuras muito interessantes, que acho que tinha esse mundo, né, extraordinário desde pequeno. E aí o que eu queria te perguntar
é que, para mim, fica bem evidente, né, o quanto você valoriza essa perspectiva mais extraordinária, onde cabem as emoções. E você, como médico, na sua formação, em que foi convidado a todo momento a ter um olhar mais objetivo e a validar fenômenos que podem ser demonstrados, que podem ser mensuráveis, como isso se manteve ou se perdeu em algum momento durante a formação e se cabem na tua prática médica. Vou fazer o comentário. Se não falou, se não me desculpa. Ana Paula. Sobre a intervenção da Ana Paula, assim, a gente pode ter muitas lentes para analisar uma obra, né? Então, uma obra deste tamanho, ela pode ser avaliada por diversas perspectivas, né? Pode ser pela luz do folclore, pode ser pela luz dessa estrutura narrativa errática moderna, né? Que os tempos eles vão se cruzando. Então, uma narrativa não linear, ela pode ser avaliada em diversos. E ela serve para o nosso propósito aqui dessa semana de cuidados paliativos, né? Ele consta em algumas listas de filmes para serem vistos, por quem se interessa em cuidados paliativos. Acho que não foi nada original da minha parte pegar essa lente, né? Mas, enfim, é de paixão, onde as histórias se encontram com os cuidados, né? E em relação à minha formação, assim, primeiro, antes de ser médico, né? Eu sou um menino sertanejo, né? Enfim, nasci no interior da Bahia, numa cidade que não tinha médico, né? Que tinha curandeira, que tinha tudo aquele, né? Tinha a figura do curador e tal, benzedeira, era benzida ali com as folhas de arruda e tal. Então, eu acho que, enfim, eu acho que eu já aprendi a valorizar, né? O ouvir, né? O sertão, ele encontrou o resto do mundo ocidental na metade do século XX, depois de quase 400 anos separados, né? Então, a gente ainda via muitas coisas assim que uma tradição quase medieval em relação à contação de histórias, em relação às músicas, em relação a contar mentira na feira, essas coisas todas. Então, eu sempre valorizei, né? E eu também acho que eu já era um mentiroso ali, já. E antes de fazer medicina, eu já escrevia. Então, eu tinha publicado alguns livros, já tinha publicado livros, já tinha participado de alguns concursos literários. Quando eu vim fazer medicina, eu tinha uma ideia a princípio de que o conhecimento técnico ele seria um instrumento e não um fim. Eu imaginava que seria por assim. E eu sou super nerd, né? Sou super estudioso em relação à medicina baseada em evidências, acho que é importante da epidemiologia. Só que a gente aprende como funcionam as células, os tecidos, os medicamentos, os tratamentos, a gente sabe o que tem maior chance de funcionar ou não. Mas isso não nos diz como aquele conjunto vai impactar na vida do Edward Bloom, né? Então, o cuidado que o Edward Bloom merece e precisa é único dentro do que, né, dele como pessoa, do que ele valoriza e dos seus caminhos, né? E aí eu acho que a gente tem que se conectar com as histórias das pessoas. Isso eu tenho tentado o tempo inteiro, né? Tem 10 anos que eu estou 11 anos, né, dando aula de semiologia, né? Cabral foi meu aluno de semiologia aqui alguns aninhos atrás. Então tem bastante. Então eu tenho tentado dentro da medicina trabalhar com as histórias e atualmente eu tenho trabalhado com projetos audiovisuais, como roteirista, como consultor de projetos audiovisuais. Eu tenho tentado encontrar caminhos em comum, tá? Então é um desafio cotidiano, mas entre a célula e o sujeito me interessa mais do que a célula. Mas se eu puder entender a célula para tentar melhorar o cuidado daquele sujeito como um meio, eu acho que a gente tem que ter um compromisso ético com esse conhecimento também, a busca dele, pelo menos. Mais uma pergunta aqui. Bom, Gerson, primeiro, parabenizar, né? Você sabe que eu sou sua fã. E agradecer, né, que você aceitou o convite. Foi muito bacana quando a gente estava discutindo. Eu acho que a gente acertou bastante, né? Foi muito bacana. É só uma coisa que eu fiquei refletindo. Eu assisti o filme ontem, até queria ter assistido antes, mas foi até bom, que aí ficou bem fresco na memória, fazendo um recorte que, como você disse, né, a gente pode fazer diversos recortes.
fazendo um recorte do médico, né? Uma coisa que é interessante, que o filme mostra um médico único. É o médico que cuida da família, foi o médico que fez o nascimento do William e que vê a morte do pai, né? É muito interessante, porque se a gente for pensar hoje, é tão difícil a gente ver isso, né? O médico que acompanha desde a família, que sabe tudo. A gente está tentando fazer esse resgate, mas se perdeu tanto, né? Se a gente for pensar assim, então eu achei interessante também, só fazendo um comentário. Dentro de uma obra de arte e tal, notadamente eles trazem arquétipos, né? São personagens alegóricos. Então, o Dr. Bennett, na verdade, ele está ali representando a medicina, né? Com o que tem de proximidade, mas também conservador, né? Então, ali no último momento ali, ele tenta impedir que ele saia, na hora que ele vai hospitalizado, né? Na hora que ele vai lá falar sobre a história que o William ele começa a defender a história do peixe grande, ele fala, não é essa, você tá... Então, ele, de alguma maneira, ele é uma alegoria da medicina com a visão do autor, né, entre as potencialidades e, enfim, algumas limitações também. E assim, só para deixar, até por isso que eu falei que o filme não é sobre cuidados paliativos, né? Não parte, a gente não tem uma equipe multiprofissional, o próprio médico está ali numa postura, ele não tem uma postura proativa em relação a cuidados paliativos, é o próprio Edward, né, no exercício da sua autonomia, que vai escolhendo os caminhos do seu tratamento, né? Que é muito importante, né? Mas, enfim, é isso. Mas a questão de ser o tempo inteiro, me parece que o autor quis usar uma alegoria, né? Trazer... E mostra ele ali, né, no final ali, já está bastante envelhecido, já também, pelo que eu entendi, Carlinha, não só no nascimento do William, ele estava no nascimento do Edward. Parece, ali ele está ali ele fala, o Dr. Bennett ali está ali, na hora que ele escorrega entre as mãos do médico, ele é super jovenzinho ali, né? Então, me parece que é o mesmo médico que acompanha durante todo o processo. E me parece que é uma figura alegórica. E dali no final, quando você coloca ele, né, o Dr. Bennett ali, gigante, lobisomem, né, todos os personagens fictícios, vamos dizer assim, e o Dr. Bennett ali em contraste, né? Me parece que é uma ponte sempre do dito mundo real ali, né? Enfim, e eu gostei também de ser o mesmo o tempo todo, né? Boa tarde, eu sou a Reneide, eu sou enfermeira de formação, trabalho na atenção básica, e eu acho que a gente foi muito presenteada, né? Todos nós, esse dia, todo esse congresso e a sua palestra e esse filme é um grande presente. Eu já havia assistido há muito tempo, porque eu fiz um curso de contadora de histórias. E eu acho assim que todos nós temos, sim, um peixe grande na nossa vida e muitas vezes também nós somos. E aí você pediu para compartilhar alguma experiência, né? Eu acho que o grande peixe grande na minha vida foi meu pai. Meu pai foi taxista. E ele, quando eu assisti esse filme, e eu vi todos aqueles garotinhos sentados, e o Eduardo contando as histórias, eu me remeti à imagem dele, que ele fazia isso. Ele contava as histórias dele do dia, né? Então, ele falava para a gente que ele tinha pegado o Roberto Carlos, porque eu sou de Belém do Pará, né? O Roberto Carlos tinha um show em Belém, e ele disse que o Roberto Carlos foi o cliente dele. O Erasmo Carlos, então, todas as pessoas importantes, ele falou que pegava. E a gente nunca sabia se era verdadeiro ou não, mas a gente queria acreditar que fosse, entendeu? E ele foi assim, um verdadeiro peixe grande na nossa vida. E como é importante, né, que eu acho que até hoje essas histórias ainda na família, elas são contadas. E como as pessoas ficam imortais, né? Então, ele é um imortal, porque as histórias dele se perpetuam até hoje. Quando tem algum encontro na família, falo do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, que ele disse que pegou no táxi dele, que levou até o show. Então, é isso. Eu queria compartilhar essa história. Obrigada, viu? Reneide, obrigado, viu? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Roberto Carlos estava lá. Tenho certeza absoluta, sem a menor sombra de dúvida. Mesmo. Tem aqui a Lígia. São muitas emoções, né? Eu acho que a essa altura a maioria já sabe, né? Meu nome é Lígia, eu sou aqui do HU, trabalho no laboratório. Sobre contar histórias, uma coisa que veio na minha cabeça é que eu sei histórias da minha família
de muito antes de eu nascer, e eu sou capaz de contar como se eu tivesse vivido, porque eu recebi essas histórias com riquezas de detalhes. Histórias felizes, histórias tristes, histórias dos meus avós, meus bisavós. E isso me complementa, né? Eu sou fruto dessas histórias, da minha educação e das experiências que eu tive. E perpetua a minha família. Então, o que eu queria falar aqui, principalmente para os mais jovens, é não deixem de contar histórias para os seus filhos, se não tiverem filhos, para os seus sobrinhos, para os filhos dos amigos, porque é isso que forma as pessoas, as histórias de vida e as nossas vivências. E vamos contar as nossas também, né? Não vamos ver só das histórias que nos contaram. Eu vou fazer um comentário pela contribuição da Lígia. Eu concordo em absoluto com você, Lígia. E, inclusive, a gente reproduz histórias que vieram muito, muito antes, que a gente não sabe nem de como, nem de quando, né? A gente tem muitos mitos que são parecidos, né, em diferentes culturas, né? Então, eu vou dar um exemplo, com todo respeito, eu não estou fazendo... No Peixe Grande, ele faz até uma consideração. Ele fala que os papagaios do Congo, eles falam de tudo, né? Falam de política, falam de arte, eles só não falam de religião para não ofender alguém, que alguém pode ser ofendido. Então, por favor, quando eu falar de mitos, tratando da religião, eu estou tratando no conceito de narratologia, não estou tratando como verdade ou como mentira, cada um. Mas, assim, ó, por exemplo, a história do dilúvio, por exemplo, tem na Mesopotâmia, tem na Bíblia que a gente conhece, que também bebeu dessa fonte, tem aqui nos indígenas brasileiros, né, os tupi-guaranis, eles também tinham uma história de um grande dilúvio. Ela é contada no Gilgamesh, que é a narrativa escrita mais antiga do mundo, que foi encontrada escrita cuneiforme, ali perto do rio Tigre. Então, são histórias, só estou falando de uma delas, né? O homem ter sido feito a partir de barro do rio. Na cultura iorubá é assim, na cultura greco-romana também é assim, né? Na cultura judaico-cristã também é assim. Então, essas histórias elas vão sendo contadas, elas vão sendo reproduzidas de um tempo que a gente não alcança. E elas, de alguma maneira, nos constroem como a gente é. Então, sim, nós somos também as nossas histórias, né? E quando a gente deixa de contar essas histórias, quando está todo mundo na frente de uma telinha mexendo assim, né? Isolado, cada um no seu universo, na sua casa está todo mundo no seu quarto ali, né? Dentro do seu... A gente perde o espaço de comunhão, né? O espaço comunitário que nos fez ser humanos. Nós somos seres sociáveis, né? Nós somos esse bicho que se desenvolveu trocando, né? E construindo histórias comuns compartilhadas por muita gente. Isso nos humaniza, né? Então, também recebi as minhas, tento passar para frente e vou falar para cada um de vocês hoje, lição de casa, cada um conta uma história para alguém da sua família, para algum amigo, né? E vamos contar, vamos falar. E faz bem, a gente sente bem também. É bom para quem recebe e bom para quem entrega, com certeza. Olá, eu sou Tamis. O que me chamou mais atenção sobre essa palestra de hoje é validar o outro. Nós que somos profissionais da área da saúde, quando estamos principalmente cuidando de pessoas em cuidados paliativos, nós devemos olhar para aquela pessoa da forma humana como nós somos. Saber que ela é o fruto do amor de alguém, que ela é o pai, o avô, a avó, a mãe, o filho. E ali, com esse respeito, olhar aquela figura humana que está em sofrimento e que muitas vezes a gente pode ter nas mãos um alívio, um acolhimento, né? A gente sente muitas, assim, na pediatria, por exemplo, muitas crianças têm medo de injeção, medo de estar na pediatria. Outras pessoas têm pavor de hospital, e principalmente pós-pandemia, que tantas coisas aconteceram. Mas quando tem pessoas preparadas para este acolhimento, para ouvir, para se colocar no lugar do outro, eu acho que isso é transformador. E quando esse filho se coloca nesse lugar de ouvir o pai e de validar o que o pai estava dizendo, há uma grande transformação. Porque assim a gente se coloca no lugar do outro, demonstrando alteridade, que é a capacidade. Então, achei fantástico a forma que você colocou, delicada, né? Ao mesmo tempo tem um humor, tem uma tristeza, mas tem o real, o que a gente vive, né?
E as pessoas que tiveram a oportunidade de participar desse seminário, elas podem ter certeza que são pessoas que estão aqui pela mesma energia ou pensamento, mas que podem sim ser convidados a fazer a diferença na vida de alguém, principalmente nessa área dos cuidados paliativos. Obrigada. Obrigado, Tamis. Um breve comentário. Eu concordo com tudo. E assim, nós, como profissionais de saúde, no lugar de cuidador, a gente tem acesso ao ser humano de uma maneira muito íntima, que pouca gente tem, né? Então, acho que a gente tem o privilégio, né, e uma grande responsabilidade também de receber essas histórias e de acolher. Então, é só demonstrar minha plena concordância. Oi, meu nome é Luana, sou enfermeira e residente de saúde mental e psiquiatria. Acho que falando assim um pouquinho da área da psiquiatria, eu falo que a gente é uma caixinha de histórias, assim, né? Que o que a gente mais ouve é a história. E eu fico muito triste, e uns tempos atrás até entrei em crise existencial, assim, que eu estava passando em um serviço de urgência e emergência de psiquiatria, e me deixou muito triste, assim, que não só nesse lugar, em outros lugares eu já vi isso também, mas lá, principalmente nesse contexto, que as pessoas deixavam de ser quem elas eram. A partir do momento que elas entravam lá, elas viravam um delírio místico-religioso ou de qualquer outro âmbito. E aí eu comecei a entrar em crise, assim, meu Deus do céu, gente do céu, se eu ficar doida, eu vou deixar de ser quem eu sou, né? Não vou ser mais Luana, que acredita em energia e que acredita em várias coisas, isso vai virar tudo delírio místico-religioso, e eu já não vou ser mais nada. E aí, assim, isso me angustia muito, porque eu vejo muito isso na psiquiatria. A pessoa conta uma coisa, e aí a gente está lá, não sei o quê e tal, e aí a gente sai da sala com um colega, e o colega, ai, nossa, tudo delírio, que não sei o quê. E aí, assim, caramba, às vezes a pessoa acredita naquilo mesmo. E aí, às vezes, pode ser parte de um delírio, mas pode ser que não. Pode ser que ela realmente acredita naquilo. Então, é uma coisa muito complicada, assim. E aí, o que eu mais vejo é, tipo, tira a Bíblia do paciente, porque isso aí vai alimentar o delírio. Tira não sei o quê. Então, assim, a gente não respeita a espiritualidade da pessoa, a gente não respeita nada, porque tudo vira alucinação, tudo vira, sabe? Eu sou espírita. E aí, tipo, a pessoa fala, tô vendo um ser ali. Aí eu ficar... Isso é uma coisa que me deixa super, assim, né? Pode ser que realmente tem um espírito ali. Eu acredito em espírito, né? Às vezes a pessoa realmente está vendo, como que eu vou saber? Então, assim, tem a parte que a gente precisa, né, olhar para o delírio, para a alucinação, enfim, tem as medicações e tudo, mas acho que a gente acaba descredibilizando muito e tratando tudo como se fosse isso e não dando valor, sabe, para as coisas que as pessoas contam, assim. Isso me angustia demais na psiquiatria. Falo para os meus colegas, eu falo, gente do céu, eu não sei o que vai ser. Se um dia eu entrar num serviço desse, assim, eu falei, gente, se eu ficar doida, me deixa em casa trancada, porque eu não quero ir para esses lugares para virar um nada, assim, sabe? Porque é angustiante. Ô, Luana, eu vou ousar comentar, não sabendo muito de espiritualidade, né? Então, enfim, reconhecendo minha ignorância e também reconhecendo minha ignorância em saúde mental. Então, mas eu tenho uma impressão que tudo que se manifesta está ali de alguma maneira. Entende? Então, e o limite do que é realidade e do que é ficção, ele também é dado por uma determinada métrica, né? De uma determinada régua do que é objetivo ou não. Então, eu acho que desse filme, por exemplo, ele na conclusão, né? O ser humano e os seus mitos, eles são indissociáveis. Quando eu falo os seus mitos, eu vou falar do conjunto das suas histórias, né? Com todo respeito e sem desacreditar em nada. Das suas crenças, de tudo que ele recebeu da sua família, de tudo que ele recebeu, né? Do que a gente acredita em comum. Eu não estou falando só de religião. Eu vou dar um exemplo. O Estado só existe porque a gente acredita nele, né? O dinheiro só tem valor porque a gente acredita. Não tem um pé de dinheiro na natureza, não tem um valor intrínseco, né? Então, essa normalidade ela é construída também a partir de determinados consensos que, em determinado momento, eles passam uma linha do que é o patológico, do que é o não aceitável, e normalmente tem a ver com os processos econômicos, tem a ver com
com outras dinâmicas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar e tentar entender se a gente está jogando um jogo de só reproduzir também, né? Ou qual que é nosso lugar de, em determinados momentos, falar, opa, peraí, o que está acontecendo, né? Sabendo que a gente também é gente, a gente também sangra, né? A gente também sofre, a gente também tem... A gente tá no meio, a gente não está como um espectador que está de fora, né? A gente está no meio do cenário ali, né? É isso. Oi, eu sou a Giovana, residente de enfermagem. E acho que a gente está falando muito sobre contar histórias, e aí da forma verbal, né? Acho que é a principal. Mas eu penso também sobre contar a história das pessoas, assim. O meu avô foi um paciente acamado, que teve um AVC, teve sequela, fez físio, fez fono, se recuperou, não recuperou totalmente da fala e tudo mais, mas conseguia deambular e tudo mais. E aí, em 2013, ele caiu, fraturou o fêmur, e aí ficou acamado. E aí foram poucos meses assim de vida. Mas no final da vida dele, no último dia de vida dele, o meu pai e a minha mãe sempre iam lá trocar a fralda dele à noite, né, para poder virar à noite, porque a minha avó cuidava dele e tinha uma cuidadora de dia. E aí, nesse dia, o meu pai foi lá, a minha mãe ainda ficou meio receosa, porque tinha visita em casa e tudo mais, mas o meu pai acabou assistindo e ela foi junto com ele. E aí, eles davam uma voltinha no quintal, depois trocava a fralda e ele deitava para dormir. E aí, nesse dia especificamente, ele deu a voltinha no quintal, trocou a fralda, quando deitou na cama e virou de lado o rosto, a boca dele começou a ficar arroxeada e tudo mais. E aí partiu, assim, sabe? E aí faleceu em casa. E não a história do meu avô em si, mas óbvio que sim, só que eu era uma pessoa de 13 anos, não tinha nem perspectiva de seguir a área da saúde, nem nada do tipo, mas o quanto essa história do meu avô influenciou na minha vida. E aí acho que a relação com a morte mudou muito para mim, porque eu tinha uma ligação muito forte com meu avô, e para mim foi uma morte muito tranquila, assim, a morte dele em casa, diante de tudo que ele tinha passado. Enquanto as histórias dos outros mudam a nossa perspectiva, a nossa vida, e com certeza hoje em dia esse tema me agrada e a morte é muito mais tranquila para mim por ter vivenciado isso. Então, o quanto a história do outro influencia na nossa vivência, né? Era isso. Acho que outra coisa só que eu queria falar, que talvez é uma indicação, que tem uma série na Netflix que chama Recomeço. Não sei se todos assistiram, mas ela fala um pouco dos cuidados paliativos. Talvez seja uma perspectiva mais romântica e tudo mais, mas acho que talvez é uma introdução ao tema para quem não tem muita ligação. Obrigada. Giovana, obrigado por compartilhar. E assim, todos nós carregamos os nossos mortos com a gente, de um jeito ou de outro. Até aqueles que nós não conhecemos. Que vem, né? Eu, por exemplo, tenho o nome de um avô meu que morreu muitos e muitos anos antes de eu nascer. Nós carregamos. Nós estamos frutos disso também, né? A gente marca. E aí, se a gente tiver sensibilidade para observar essas histórias e tal, né? Saber, a gente tem ideia de que o mundo já existia antes da gente chegar, né? E que a gente está, né? E que vai continuar existindo depois de nós. A gente está num por enquanto aqui. Se a gente conseguir ter dimensão, acho que a gente consegue aproveitar melhor também, né? Ter essa noção até de finitude, né? Oi, gente, eu sou a Ana, eu sou terapeuta ocupacional daqui do hospital. Queria parabenizar o Dr. Gerson, eu também sou fã dele. Acho que você é uma pessoa muito diferenciada, médico ainda mais, né? Então, queria te parabenizar. Recentemente, eu seria a palestrante de um Cine Reflexão, e eu tinha me preparado e tinha estudado, mas, enfim, hoje eu aprendi muito mais como fazer isso com você. Quando você falou em contador de história na família, eu fiquei meio angustiada, não consegui me lembrar de ninguém da minha família que é contador de história e tal. E aí a Nancy comentou esses dias no grupo, a Nancy, daqui do hospital, falou, como é importante, como está sendo importante esses dias de ciclo para a gente repensar a nossa prática, né? Eu acho que não só a nossa prática, eu acho que a escolha muito feliz dos palestrantes está fazendo com que a gente se volte para si mesmo, né? E aí eu comecei a pensar, e aí pensando no que o professor Saporetti falou ontem, do que é meu sagrado, daí para mim o meu sagrado é ter um dia na semana que eu vivo a rotina com as minhas sobrinhas. Eu escolhi não ser mãe, mas eu adoro ser tia. E aí eu falei, gente, eu sou contadora de histórias da minha família, porque toda vez que a gente senta para jantar, tia Ana, conta uma história de machucado, porque elas sabem que eu trabalho no hospital. E aí eu sou a única pessoa de biológicas numa família imensa de humanas. Conta uma história de machucado, uma bem trágica, uma bem legal, uma bem feliz.
E aí, todo jantar que a gente tem é uma história de machucado que eu conto a parte real e encho de ficção. E na época da pandemia, eu me lembrei, nossa, até arrepiada, eu me lembrei que eu escrevi um livro para elas, chamado Conto uma História de Machucado. A gente ficou muito tempo sem se ver, eu tenho essas histórias, eu contratei uma menina que ilustrou e está lá parado. Então, assim, olha que legal. Exato, né? Você, compartilha com a gente, ó, comunga a palavra. Sim, são 6 histórias de vivências que eu tive na enfermaria e que, eventualmente, elas me lembram, né? Então, assim, às vezes, a gente passou muito tempo nas enfermarias, aí, no exemplo de uma das histórias, era um quarto que só tinham meninos, aí eles falavam, a gente já vai chegar à noite, a gente vai pedir uma pizza, dane-se a nutrição, vamos pedir uma pizza, aí vamos trocar. E aí eu dei uma enfeitada na história e tal. E, às vezes, elas me lembram de história. Diana, como que você não lembra dessa história? Era assim, assim, essa... Ah, é verdade. Então, assim, o quanto que o que a Lígia falou é real. Elas lembram das histórias, elas vivem as histórias, e a tia, acho que marca elas também por isso, assim, por ter uma rotina completamente diferente e completamente emocionante na visão delas, né? Então, assim, fiquei muito, muito feliz, assim, de ter ficado nessa palestra, porque, assim, foi uma coisa reveladora. E eu falei, gente, eu tenho as histórias, eu preciso publicar, fazer alguma coisa. Sim. Lança sementes, Ana. Ó, isso eu ia falar. Se você não sabe quem é o contador de história da sua família, provavelmente é você, essa pessoa. Ana, vamos programar o lançamento do livro aqui. Oi, boa tarde. Eu me chamo Rodrigo, sou residente de terapia ocupacional aqui do hospital. E dos temas do texto e que está trazendo aqui na discussão são as histórias, né? E aí e as verdades, principalmente, né? No filme traz muito isso do filho correr atrás das verdades do pai. E eu fiquei pensando muito numa questão pessoal minha, que é como eu sou um homem gay. Então, quando eu cresci, toda vez que eu saía do padrão gênero masculino, meu pai me batia, né? O que é uma realidade. E isso foi a minha infância, foi assim. E hoje mais e quando isso vinha aparecendo na minha vida, de vez em quando, eu perguntava à minha mãe negava com todas as forças, tipo, nunca encostamos em você, Rodrigo, nunca aconteceu nada. Você, isso aí é da sua cabeça. E hoje, mais agora, né, nesse momento de vida, eu lembro da minha vida, da minha infância, e como era a relação dos meus pais. E, às vezes, agora está vendo essa reflexão que talvez a minha mãe não tivesse preparada para dizer essa verdade. E que ela usava essa história como uma maneira dela própria se proteger da realidade que a gente vivia naquele momento. E aí isso me faz pensar muito nos pacientes, usuários, clientes que a gente atende, que, às vezes, a gente vai atrás dessa verdade deles, né? Que... Sempre que a gente você chega, o paciente vai lá, conta uma história e do nada vem alguém da equipe, mas não foi isso não. Foi outra coisa que aconteceu. E quanto a gente fica preso atrás dessas verdades, sendo que é importante é o que o paciente está dizendo para você. E a partir dali você vai criar o seu plano terapêutico. E se em algum momento ele vier para você dizer uma nova verdade, é isso, né? A gente escuta, avalia e a gente projeta terapêutico singular, né? A gente vai alterando a partir disso. Acho que é só isso que eu queria trazer. Obrigado. Rodrigo, obrigado por você compartilhar a sua história, né? Trazendo sua alma aqui, coisa que é tão íntima, né? E a gente vê nas narrativas e tal, o pessoal sempre tratou assim, o que é ficção, o que é documentário, o que é reportagem, né? Anamnese. Mas a história é sempre ponto de vista. Então, quando a gente faz um documentário, faz uma reportagem, você faz a partir de um determinado recorte, né? Que tem a ver com as nossas potencialidades, as nossas possibilidades, as nossas limitações, né? Então, quando a gente recolhe as histórias em volta, às vezes a gente fica, será que a pessoa está... Às vezes aquela pessoa lá não está mentindo, ela está contando a verdade que ela consegue acessar, né? O que ela... É isso. Então, obrigado e vou levar a história que você compartilhou aqui hoje também. Obrigado. O Gerson, bom, desculpa. Gerson, Denise, né, pediatra, já comentei bastante coisas aqui. Eu achei, assim, fantástico. Assim, na verdade, eu queria falar para a plateia aqui uma coisa que, para mim, marcou muito nesse encontro que a gente teve nesses dias aí, finalizando com você.
essa questão, assim, como a gente se sentiu tão à vontade aqui, né? E eu acho que você também deu esse espaço nesse fechamento aí, dessa questão de vulnerabilidade. Eu nunca fui num encontro, eu nunca fui num simpósio que as pessoas se abrissem desta maneira, né? Como aconteceu aqui. Então, assim, eu achei assim incrível, assim, acho que palmas para todos aqui. Ver gente de tantas áreas diferentes, né? Eu achei ótimo, educação física, puxa, que legal, gente que trabalha na atenção primária, secundária, tantas áreas da saúde diferentes. E todo mundo aqui super aberto para chegar e falar, olha, eu tenho essa dificuldade, a minha história é essa, né? Eu acho que assim, eu aprendi muito, mas eu aprendi com vocês, viu? Eu acho assim, para mim foi fantástico ouvir essas histórias aqui de pessoas diferentes, né? Eu acho que foi muito legal, de certa forma, quando a gente se coloca vulnerável e imperfeito e em construção, acho que abre esse espaço para que a gente possa também se abrir e a gente falar, puxa, eu não sei fazer isso, como que eu faço isso melhor, né? E isso, para mim, foi tremendo, que eu nunca participei de nenhum simpósio, nenhuma semana, nenhum congresso que tivesse essa abertura dessa plateia, como se a gente se conhecesse há muito tempo e não tivesse problema de chegar e falar, olha, estou com falta de arroz e feijão aqui na minha casa, né? Então, mais um comentário que eu achei que ficou marcante para mim. Denise, eu vou fazer um comentário. O Aristóteles escreveu um livro chamado Arte Poética, né? E ele fala que o objetivo da história é fazer com que a pessoa perceba naquela história os seus próprios sentimentos. Ou você colocar ali, você exagerar tanto as qualidades, os defeitos, que você também pense em relação aos seus defeitos, às suas qualidades, e que as histórias elas podem levar a um crescimento moral dos indivíduos e tal, o que o Aristóteles chama de catarse, né? A catarse é quando você se purifica, né? A catarse é quando você se purifica. Então, o que eu estou percebendo aqui, pelo menos da minha parte, né? Estou nesse lugar, é uma catarse que é muito bem-vinda. É quando as histórias funcionam e tocam na alma das pessoas e aí a gente começa a compartilhar e se identificar. Então, estou gostando muito. Eu sou o Cabral. Eu queria contar uma história da psiquiatria que eu lembrei quando a Luana estava contando dessa descrença que a gente tem em relação aos pacientes psiquiátricos. Quando eu estava rodando como interno no Instituto de Psiquiatria, a gente tinha uma atividade que era fazer uma entrevista com um paciente. E podia ser em qualquer área do hospital, e era um pouco uma correria para conseguir, porque essa atividade tinha que acontecer fora do horário regulamentar, assim. E aí eu com um colega a gente foi para a enfermaria de Agudos, eu acho que chama assim. Foi lá na Agudos para colher uma história. E a gente foi conversar com uma paciente que tinha um delírio relacionado à cura, era na época da Covid, então ela falava que ela tinha a cura da Covid, porque ela era doutora em biologia, e ela tinha morado em trocentos países, e tinha 200 práticas espirituais, e falava 200 idiomas, e a gente foi anotando com essa postura de tipo, e anotando ali só para depois relatar o quanto essa mulher estava viajando, né? E quando a gente saiu de lá e foi discutir o caso, a gente teve a oportunidade de falar com ela mais uma vez. Mas a gente caiu do cavalo e ficou extremamente angustiado de não saber mais o que era verdade, o que era mentira, porque quando a gente foi conversar com a equipe, de fato ela era doutora em biologia, ela tinha morado em trocentos países, então a partir de um certo momento, quando a gente foi falar com ela de novo, foi uma postura totalmente diferente, assim, porque... Eu desliguei? Não. Porque conforme ela ia falando as coisas agora nessa nova entrevista, a gente olhava ela com um certo pavor, assim, de...
até onde o que ela fala é da realidade que a gente compartilha e até onde é dessa realidade que é mais dela, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, não só com pacientes psiquiátricos, mas em todas as relações, de que, em partes, a gente compartilha de uma realidade e, em partes, não. Né? Em partes, tem uma parte da realidade que é de cada um e que a gente nunca vai acessar. E esse risco que a gente tem, principalmente na psiquiatria, mas não só, da gente reduzir os pacientes a essa parte da realidade que a gente não compartilha e botar uma etiqueta. E, às vezes, até os próprios pacientes fazem isso com eles dentro da psiquiatria, de se diminuir em cima de um diagnóstico. Eu lembro que, quando eu passava na propedêutica com o Gerson, eu estava com um quadro muito grave de depressão. E, em algum momento, a gente estava conversando e, como o meu quadro era crônico, eu lembro de falar para o Gerson que eu não estava deprimido, que eu era a depressão. E eu lembro dele me desautorizar dessa narrativa, assim, falar, não, você não é a depressão. E isso aí é muito importante para mim. Vou te dar um abraço daqui já, viu? Obrigado de novo. Mas, assim, a gente, como professor, Cabral, a gente vê ali, dos nossos grupos, sempre diferentes potencialidades e diferentes vulnerabilidades, sabe? E como este curso, né? E não só o curso de medicina, né? Eu estava falando aqui dos mitos, né? No segundo, de novo, né? Eu vou pegar pelo menos 3 greco-romana, né? O mito, o Deus curador o primeiro, né? É o centauro Quiron, que tem uma ferida incurável, né? E a ferida dele ele só se livra da dor dele quando ele se torna uma constelação, né? Com todo o respeito, né? Então, vou citar quando Jesus chega de Cafarnaum e ele vai para a cidade dele, para Nazaré, as pessoas falam, por que você não faz os milagres aqui que você fez lá? Ele fala, né, segundo o texto de Lucas, né? Ele fala, eu sei que vocês vão falar para mim, vocês vão falar, médico, cura-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. Mas nenhum profeta é bem recebido na sua terra, então eu não quero saber, eu não tenho nada para provar para vocês. Segunda, né? Na hora final, quando Jesus está crucificado, ele fala, Pai, por que me abandonaste? Na hora que ele está ferido, né? Então, consta aqui de muitas curas, mas naquele momento de angústia, ele não tinha uma solução para a sua própria dor, como o Quiron também não tinha, né? Na tradição iorubá, o deus da cura é Obaluaê, né? Que também nasce com a marca da varíola e leva a dor para a vida toda. E ele traz a vida e traz a morte. Mas para ele mesmo, ele vive com as chagas dele. Entendido? Então esse lugar que a gente está aqui é o lugar que a gente traz as nossas feridas. Você trouxe as suas e está se mostrando vulnerável, eu também trago as minhas e provavelmente todo mundo que está aqui traz as suas. E a gente precisa, se a gente puder reconhecê-las e sair do pedestal, eu acho que a gente se aproxima, né, das pessoas no geral e a gente pode produzir melhores cuidados dentro de uma relação ética, né, que com os nossos alunos, nossos colegas, nossos pacientes, tudo é gente se relacionando, né, procurando objetivos. Então, obrigado, lembro muito do nosso encontro aqui, estou feliz da gente estar se reencontrando alguns anos depois aí e saber da sua trajetória, tá bom? Para mim é um presente. A Ana Paula estava me olhando assim, do tipo, nossa, mas agora a Priscila vai ficar quieta? Mais ou menos. Eu não vou falar muito, porque senão eu vou ficar emocionada. Mas eu estava escutando a fala de vocês, né, de quanto que a gente, se o paciente, eu sou psiquiatra, né, enfim, e o paciente está delirando, não está delirando. E quando eu estava vendo esse filme, eu fiquei pensando, e quando a gente é a gêmea siamesa, e quando a gente é o gigante, quando a gente é o lobisomem,
porque o Edward ele contou histórias das outras pessoas que, enfim, o dono do circo provavelmente não era um lobisomem, né? Não sei se sim ou se não, né? Eu sou católica ortodoxa, no meu consultório tem os meus ícones, né? E às vezes os pacientes ficam, não, porque você não acredita, né? E eu pensando aqui comigo, bom, acreditar eu não acredito, mas eu confesso que eu tenho um medinho, né, de passar para o outro lado e acordar num terreiro do lado da Dercy Gonçalves. Vamos incorporar. O que vai ser de mim? E os pacientes projetam muitas coisas na gente, claro, principalmente no psiquiatra. E eu tenho uma paciente, uma senhora, que aí ela veio, estava sendo medicada como depressão, e ela estava muito deprimida porque os filhos não acreditavam nela. E ela chorava, como? A minha filha, ela não me conhece, como é que ela duvida de mim, e não sei o quê. E aí, bom, me conta o que está acontecendo. E aí, claro, ela me contou que tinham marginais, que há 13 anos, ela estava psicótica, já tinha mais de uma década. Ela tinha, do 13º andar, o marido dela ainda era vivo, era professor, falou para ela, olha o carro do aluno. Ela olhou pela janela e tinha alguém mexendo no carro. Ela não sabia nem se era o carro do aluno. Mas aí deveriam tê-la visto, e a partir daí esses marginais começaram a persegui-la e mandavam mensagens pelo cano da descarga, dizendo coisas horríveis para ela, e a máquina de lavar que ficava falando para ela, né? Se Deus quiser, mês que vem. Se Deus quiser, mês que vem. Então, alguma coisa ia acontecer no mês que vem. Bom, enfim, comecei a medicá-la e conversei com a família, como lidar, que, né, não tem por que bater de frente. E mediquei, e eis que ela remitiu do delírio, não recuperou a crítica. Então, o que ela me falou era que os marginais, agora acho que eles foram presos. Agora sim. Mas, doutora, olha, graças a Deus, viu? Aí ela tirou da bolsa, ela me comprou uma joia. Doutora, eu queria muito agradecer pelas suas orações, porque se não fossem elas, com certeza eles não teriam sido presos. E aí eu fiquei muito mexida, porque eu rezo pelos meus pacientes. E aí eu falei, nossa, eu não podia contar para ela, né? A dona Vera, eu rezo, né? E aquilo mexeu comigo muito. Porque você fica mesmo nesse limite, até para mim, que sou psiquiatra há 20 anos. O que é verdade e o que não é? Remédio faz efeito? Não faz. Eu não preciso nem de PowerPoint. No gogó. Eu te dou aula de circuito dopaminérgico agora. Não tem problema. Você quer fabricar um delírio? Eu te dou as vias glutamatérgicas, serotonérgicas e dopaminérgicas para fazer isso. Para mim não tem mistério nenhum. Eu não tenho dúvida de como o remédio funciona, mas será que foi só remédio? Será que justo dessa tem tanto paciente que não responde à medicação? Será que eu estou rezando tão bem assim? Será que eu estou tão uma moral assim com Jesus que ele decidiu, vou liberar um milagrinho aí para você, Priscila, porque você tá mandando bem. Enfim, mas é isso. Compartilhar essas coisas, porque às vezes a gente fica naquela, não é um delírio, e de repente vem uma dessa para a gente. Obrigada, Denise, pela segunda-feira. Por favor, Gerson. Teve uma poeta que declamou no sarau que falou que choro é fortaleza, não é fraqueza, né? Ah, eu sei. É isso, choro é fortaleza. Choro é fortaleza. Eu quero agradecer a presença de todas e todos, né, por compartilhar tantas histórias, né? São momentos sagrados, né, que ficarão eternizados aí ao longo de toda a nossa história. Agradecer especialmente aqui ao Gerson, né, por esse momento, esse fechamento. Muito, muito obrigada, em nome aqui de todo o grupo. Agora eu chamo a doutora Carla, né, para os encerramentos, para o fechamento aqui do nosso encontro. Por favor, palmas por Gerson. Obrigado, gente. Obrigado.
Obrigada, Eu Gerson. estou querendo aprender a ser um peixe grande também. Quem sabe eu chego lá. Eu também sou sua fã e tenho certeza que tem um fã-clube aqui cada vez maior. Né? Obrigada, Gerson. Obrigada. Ô, querida, eu vim aqui despreparado. Ó, vem com as coisas na mão. Deixa eu deixar essas coisas aqui. Não, eu falei pro abraço. Isso, imagina preparar. Não, eu falei pro abraço aqui, ó. Obrigada. Obrigada. Pessoal, peraí que não acabou, tá? Tá quase, mais uns minutinhos, mas ainda temos algumas coisas bacanas aqui. Antes de eu fazer alguns pronunciamentos dos sorteios, que vamos ter sorteio, eu vou abrir a palavra para o nosso superintendente. Eu acho que ele entrou remotamente, o doutor Pinhata. Ele teve um compromisso e não pôde ficar aqui presencialmente. Oba! Boa noite a todos e eu espero que realmente esse encontro tenha sido muito proveitoso aí para todos os que participaram. Eu participei fragmentadamente desse encontro e nos fragmentos que eu tive presentes, eu vi a importância do tema, não só o tema do cuidado paliativo, mas eu acho que isto foi abordado de uma forma bastante ampla, principalmente tendo uma visão de humanização. E essa visão de humanização, ela foi para todos os lados, para o lado do paciente, para o lado do cuidador, e o que a gente procura nesse momento é dar que a instituição também seja uma entidade humanizadora. Então, a gente sente e vê no encontro, na prática, nas falas de cada um, o lado humano das pessoas se expressando de uma forma muito forte, e na qualidade de superintendente, eu só coloco uma coisa: a instituição também precisa se humanizar, Então, eu não tenho muito mais o que falar, a não ser dar parabéns para vocês que organizaram, para vocês que participam de uma atividade como essa, e colocar que essa atividade ela não pode parar em si, ela tem que ser uma atitude perene, não só das pessoas, como também da instituição. Então, a todos, boa noite, que vocês continuem replicando o que é feito de uma forma extraordinária para cada um, e que num futuro próximo a gente possa ter realmente uma instituição com uma qualidade bastante diferente, que envolva a grande maioria, porque eu acho que esse é um desejo de todos nós. Então, obrigado a todos vocês, boa noite e parabéns, Carla, parabéns a todos que organizaram o evento, e que esse evento se repita na prática de uma forma absolutamente coerente e perene. Boa noite a todos. Bom, pessoal, só alguns recadinhos antes da gente fazer os agradecimentos finais aí e o sorteio. É sobre o formulário de avaliação. Todos vão receber por e-mail um link, com o formulário de avaliação do evento. Para a gente é muito importante, podem ser sinceros, tá bom? A gente sabe que a gente cometeu também aí erros, teve percalços, então o que não foi legal também coloquem lá para a gente também saber o que melhorar.
E também a gente vai deixar no final sugestões de temas para o próximo encontro, que se der tudo certo, o nosso desejo é em outubro do ano que vem a gente está aqui junto e tomara que com mais pessoas ainda, que vocês possam fazer a propaganda, trazer mais pessoas para a gente multiplicar essa corrente do bem. Tá? Então, o formulário de avaliação para a gente vai ser bastante importante. Em relação à certificação, a certificação precisa ter 75% de frequência, né? Ou virtual ou presencial. Como hoje, para quem está online, a gente teve essa instabilidade absurda aí, que é uma coisa que, olha, faz muito tempo que isso não acontece, né, Fábio? Isso foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. E eu ainda falei assim, ainda bem que hoje os nossos palestrantes eram presenciais, porque se fosse o dia que a gente teve mesa de cada um de um estado, ia ser muito prejudicado. Então, ainda bem que foi hoje, eu vou dizer isso, né? Porque poderia ser pior. Mas aconteceu, né, essa instabilidade. Então, hoje, a gente vai considerar para quem estava online a frequência, porque não vai ter como a gente saber, a pessoa entrou, saiu, até desistiu, né, depois de tanto entra e sai, só para as pessoas não se preocuparem. Outra coisa, todo o nosso evento, ele foi gravado e será disponibilizado no nosso YouTube, no YouTube aqui do HU. Então, só vou falar para vocês que tem um certo tempinho para edição, porque... a gente vai chegar na sessão dos agradecimentos, mas já vou aproveitar para falar do Fábio e do Juraci. A nossa equipe de audiovisual aqui do hospital inteiro é composta por esses dois gigantes. Eu falo que são dois porque são eles para tudo, e eles, assim, deram um super apoio para a gente, e o trabalho deles não acaba aqui, porque acabando o evento, eles vão editar todos os vídeos, vão colocar tudo lá no canal pra gente. E isso, gente, é aberto. Então, além de vocês poderem ver e rever, repassem para suas equipes, para os seus amigos, para os seus alunos, tá? A informação, ela tá aí para isso, né? Acho que esse é um dos papéis da nossa instituição. A gente ser formador e ajudar a divulgar tudo isso. Então, isso daí eu queria deixar avisado vocês. Aí agora, gente, antes do sorteio, a gente vai para os agradecimentos, mas para agradecer, eu gostaria de chamar todos os componentes do núcleo. O nosso núcleo de cuidados paliativos, de todos que estão aqui, né? Alguns estão online. O nosso núcleo é um núcleo grande, porque a gente tem representante em todos os setores do hospital. Eu acho que isso torna esse núcleo tão rico. Então, antes de eu fazer os agradecimentos, vocês também podem falar, vem todo mundo aqui para frente para a gente fazer junto os agradecimentos. Então, assim, nosso núcleo, essa aqui é só uma parte, tá, gente? Porque tem uma parte que está online e uma parte que não pôde estar aqui hoje, né? Então, essas pessoas aqui lá, então, todos os lugares da nossa instituição, em várias clínicas, em vários... Não vou ficar citando um por um, porque a gente vai ser injusto até com quem não está aqui. Mas, assim, eu quero que vocês saibam que isso daqui não é uma pessoa, né? Se não... Isso é um trabalho de todos nós. Agradecer aí pelas orquídeas também que a Terezinha traz para embelezar o nosso... Todo ano ela traz para embelezar o nosso evento. A Rose, que foi uma voluntária super presente, ajudou muito a gente. Mais uma vez, a equipe do audiovisual que... O Fábio e o Juraci não estão só agora não, mas assim, a gente está pensando nesse evento desde o começo do ano, e o Juraci me procurou, a gente mandou e-mail, a gente trocou ideias, então eles trabalham antes, trabalham agora e vão trabalhar depois. Tem que deixar isso registrado. Agradecer também a Fratelli, do nosso Coffee Break, que eles fizeram com muito carinho para a gente também. Não estão aqui, mas vamos deixar registrado. Uma salva de palmas para eles. Eu quero fazer também um agradecimento pessoal, né? Porque minha bebezinha está com 54 dias e eu trouxe ela porque para mim era importante estar aqui e assim também porque ela permitia, porque a Lídia é uma bebê muito boazinha
E para eu estar aqui também, que eu fiquei subindo, amamentando, descendo, eu tenho que agradecer a Luciana Vena, porque a gente compartilha de uma babá e amiga que ajuda a gente, que é a Cleide, e a Luciana me cedeu ela segunda e terça-feira para estar aqui. Então a Cleide está lá em cima com a minha filha. Eu quero deixar esse agradecimento também para a Luciana, que esteve com a gente hoje de manhã. E abrir, se alguém quer falar alguma coisa. Eu quero falar, Carla, em nome do Núcleo Interprofissional de Cuidados Paliativos, né? Estamos finalizando com grande sucesso a segunda semana de cuidados paliativos do HU e nós não poderíamos deixar o nosso reconhecimento a você por toda a dedicação, por todo o amor e por toda a batalha pelos cuidados paliativos. Então, em nome de todo o núcleo, nós agradecemos. E a toda a sua família também, né? Que se mobilizou inteira para que a Carla pudesse estar aqui conosco, né? Muito obrigada. Sim, que está aqui participando. Um agradecimento especial à Lídia. Obrigada. Ó, tem mais coisa aqui também. Obrigada. Mas isso é de todos nós. Obrigada. Agradecer essa plateia maravilhosa.